Começa agora o Câmara Online, acompanhando todos os bastidores e o que aconteceu na 27ª sessão da Câmara Municipal de São Caetano. Os 9 itens em discussão foram votados e aprovados, inclusive o projeto apresentado por Flávio Riston para a criação de campanha contra a automedicação de idosos e do vereador Fábio Soares para a instalação de dispenser de álcool gel próximo a terminais de autoatendimento bancário, pauta que vinha gerando intenso debate em plenário. Processo 6122 de 2014, Fábio Soares de Oliveira. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui a obrigatoriedade da instalação de dispenser de álcool gel próximo aos terminais de autoatendimento bancário no município de São Caetano do Sul e outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação deixando a critério do plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento deixando a critério do plenário. Em discussão, o projeto de lei, encerrar a discussão e votação. Os vereadores foram favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. Aprovado segundo turno. Eu peguei esse projeto simplesmente num dia que eu visitei num banco, levando a minha mãe a receber a aposentadoria. Eu percebi que o banco, um dos maiores bancos aí da nossa cidade, se utiliza de uma biometria, colocação da mão, quase a palma da mão inteira no aparelho, no caixa eletrônico. E à minha frente estava uma pessoa gripada, limpando o nariz, a coriza com as mãos. Sorte que eu ouvi e mudei de caixa. Então daí veio a ideia, né, de fazer um projeto, um lugar próximo aos terminais para higienizar as mãos. Não só o álcool gel, mas também poderia ter um lugar para higienizar as mãos. E o objetivo foi esse. Muitos vereadores me questionaram e colocaram dúvidas no projeto se eu estaria interferindo na atividade comercial do banco. Então eu fiz até o pedido de vistas uma vez nesse projeto, até para conversar com todos os vereadores da importância. Esse foi o objetivo da lei, visando a questão de saúde e não do banco, como alguns colegas interpretaram de uma forma errônea. Os gastos com a instalação do álcool em gel vão sair dos cofres da cidade ou o banco? A lei está obrigando o banco que presta esse serviço a instalar o álcool gel, né? Então é um investimento muito pouco que a empresa vai ter que arcar, né? Ela aí do jeito que ela quiser, pode fazer parceria com alguma empresa, um patrocínio, fazer publicidade, aí é a critério do banco mesmo, mas aí é o banco que vai arcar com essas despesas com a instalação dos álcool, né, do dispenser de álcool gel próximo aos terminais de autoatendimento bancário. A Organização Mundial da Saúde diz que se nós homens públicos, o poder público, investir, porque saúde é realmente uma responsabilidade do poder público. Investir na prevenção, nós teríamos uma queda de 73% dos investimentos públicos na área de saúde. Prevenção é tudo. É lógico que é muito, vamos dizer, em relação à conquista de 73% de diminuição nos investimentos, o gel nas redes bancárias, ou próximo lá como é o projeto do Fábio Soares, é evidente que isso mas é um pequeno passo. Então eu situei que votei a favor do projeto, ele está aprovado. Eu faço aqui, reitero, que a prevenção, os homens públicos têm que se preocupar muito com a prevenção, porque aí nós prevenindo antes. A prevenção é tudo. A prevenção é esgoto, água tratada, a prevenção é muito ampla e depende do poder público. Então, tudo que se investir em prevenção, nós podemos diminuir muito o investimento público na área de saúde, que é tão precária no Brasil. Bom, na verdade, o primeiro passo é que dentro da Comissão de Justiça havia uma definição regrada em cima se competia ao Legislativo ou ao Executivo a elaboração deste projeto. Este questionamento, depois de passar pelas comissões e discutir amplamente junto com os vereadores, nós houvemos por bem, no projeto do Fábio Soares, julgar que de fato ele tinha pleno eficiência em cima desse projeto, ou seja, cabia sim ao Legislativo a sua feitura. Tanto que projeto idêntico deste, também de bancos,
foi aprovado do Fábio Martins Riston, que era a proibição do celular em agência bancária, e não me lembro mais outro projeto relacionado também a banco. Então, pesos diferentes para medidas diferentes não pode. O Legislativo ele tem que acompanhar e definir, principalmente a Comissão de Justiça e Redação. E foi isso, depois de uma longa discussão, nós houvemos por bem aprovar. Com relação ao uso de medicamentos, projeto do Flávio Riston, também foi isso uma definição em cima da existência ou não de grau, se nós interferimos ou não no Executivo. Este questionamento foi também amplamente trabalhado, conversado e houvemos por bem também aprová-lo, porque de fato é um projeto de essência, de vínculo, ou seja, que vai fazer muito bem à nossa sociedade. Como médico e como parlamentar, no dia a dia a gente vê grandes problemas com a automedicação, principalmente na terceira idade, né? Principalmente em calmantes, o pessoal da terceira idade, eles gostam muito de tomar calmante para dormir e tal, e tem consequências graves, né? A nível neurológico, né? O desenvolvimento da pessoa, né? Já pela idade já não é muito bom, né? E tomando esses remédios psicotrópicos e tal, a gente vê que a vida da pessoa, né, ela está muito prejudicada, né? Então, visto isso, eu fiz o projeto de lei, né? O senhor acha... Repercussão municipal. O senhor acha que a casa, os vereadores, aceitaram bem, entenderam o projeto? Teve uma emenda, né? E agora hoje é a redação final. Hoje é a redação, agora só falta a publicação do prefeito. Como médico, eu tenho certeza que ele vai promulgar. Também foi aprovada por unanimidade a concessão de título de cidadão sul-são-caetanense a Nilson Bonomi, atual secretário de governo da prefeitura. Eu, particularmente, estou na política há muito tempo. Fiz parte do governo Tortorello, participei de quase todas as secretarias e depois também nesse legislativo. E a gente, às vezes, começa a olhar as pessoas que estão numa administração e com bons olhos, de verdade. O Bonomi, ele inovou características no governo Paulo Pinheiro, de atendimento, de vínculo, de extrema ligação para com o legislativo, capitaneou várias secretarias e aonde ele foi bem, ou seja, prestou grande serviço à nossa cidade. E é uma pessoa que está aí ajudando muito o Paulo Pinheiro e por isso, com esse decreto legislativo pedido pelo vereador Chico Bento, evidentemente você vê que foram unanimidade nesse projeto pela sua aprovação. Então você vê aí que ele goza de um prestígio extremo nesse legislativo, por que não da cidade hoje, porque está desenvolvendo um grande trabalho na frente da administração pública. Jorge Salgado usou a tribuna para pedir a mudança no horário das audiências públicas para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016. Eu venho aqui, juntamente como o vereador Edson Parra se manifestou, até por conta da audiência pública que nós tivemos aqui, nesta casa, em referência à LDO, e até por atendendo a solicitação, o presidente, o Fábio Palácio, já no dia 30, Edson, ele vai convocar esta audiência para que seja feita a partir das 19 horas, para que, inclusive, a sociedade possa participar. Haja visto o baixo índice de participantes que não comparecem no Poder Legislativo, e a gente procura aí levar para a sociedade, que é o momento da sociedade estar participando. Então, eu creio que é um momento ímpar aí, de nós estarmos mudando, senhor presidente, tá? Para que a sociedade possa estar participando e também opinando, para que esta casa, logo mais, possa estar discutindo, com certeza, a peça orçamentária que chegar nesse Poder Legislativo, para que nós podemos dar continuidade ao nosso trabalho. Até a ausência do secretário de Educação, de Finanças, ele só não teve aqui, nesta casa, como ele teve na primeira audiência lá no DAI, não teve porque estava reunido os 7 secretários dos 7 municípios, inclusive com os prefeitos da região, e também com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, até em discussão dos precatórios, que preocupa muito, né? Não só o município de São Caetano do Sul, que tem por volta aí de 111 milhões de reais aí para estar pagando,
mas como um todo. Então essa foi a ausência do secretário aqui, ó. Nós entendemos que, primeiro, que o Poder Legislativo, até na pessoa do presidente, nós comungamos já um pleito nosso para que ele alterasse o horário das sessões, principalmente dessa audiência pública, que é uma peça que ela prepara a discussão que vem para essa casa da peça orçamentária para 2016. É importante a sociedade estar participando. E quando você faz uma plenária dessa, que é uma audiência pública, a partir das 19 horas da noite, nós já entendemos que a probabilidade de participação da sociedade é muito maior do que você fazer às 11 horas da manhã. Então é onde a sociedade comparece, ela pode estar opinando, ela está participando, ela fala onde vai tal verba, onde a gente pode estar remanejando. Então vai dar um norte para que esta casa possa estar discutindo a peça orçamentária, que já está chegando, para que a gente tenha aí um bom orçamento a partir de 2016 e nas áreas que aos olhos da sociedade há necessidade de investimento. Edson Parra falou sobre os ataques sofridos nas redes sociais por donos de perfis falsos. Segundo o vereador, um fake fez acusações contra ele e causou confusão em sua página do Facebook. Ontem, nas redes sociais, mais uma vez, um dos fakes de plantão, depois mais um e depois mais outro. Eu vou dar publicidade para esses infelizes. A Arlindo Peixoto, se não me engano, Ricardo Galibe e Edson Riston. São fakes. Fakes são pessoas covardes, né, que se escondem através desses fakes. Obviamente, por serem fakes, eu não sei quem são, mas eu sei que são covardes. Ontem chamei-os de bananas no próprio Face. São pessoas que se escondem por interesses, talvez até financeiros, não sei. O fato é que um desses imbecis, o Arlindo Peixoto, falou que eu tinha sido derrubado do meu partido, citou o nome do secretário da Cultura, Jander, que é meu amigo. Nada a ver. O Jander não foi pedir o partido, citou o Bonomi. O Bonomi também não foi pedir o partido, eu não perdi o partido, não tomaram o partido. Só que isso irrita, porque quem está lendo pode não saber que esse imbecil... Me dá mais um minuto, presidente. Esse imbecil é um fake. Aí eu fiz uma declaração, para quem não sabe, trata-se de fake, pessoas de baixo valor, etc, etc, etc. Então eu como não tenho nada a temer, né? Vou ser processado por fake, né? Só faltava isso, né? Fake me processar. Aí, se ele me processasse, seria ótimo. Está aqui meu amigo Lima Filho, entrou num debate calórico, né, quente, vereador, dessa história de fake. Por favor. Eu vou concluir, sim. E depois entrou o tal do Edson Riston, falando mais asneira, falando para que partido eu vou. Eu nunca disse que ia para partido algum. Aí fica inventando. Se eu não explico, podem pensar que é verdade. Se eu respondo, estou dando moral para fake. É duro saber o que fazer, viu, Jorge? É complicado você discutir com um fantasma, né? E um fantasma, para encerrar, falou assim: você não vai entrar no partido tal, nem por cima do meu cadáver. Eu nem sabia que fake tinha corpo. Agora fake também morre e vira cadáver. Não, é lamentável. Eu não tenho como solução, não sei como processar também. O tal do IP... É uma tecnologia moderna, são processos judiciais modernos. Eu não sei o que fazer, a não ser chegar aqui e falar que são imbecis, que falam mal das pessoas, que inventam coisas, tentam denigrir, difamar, caluniar, etc. e tal. A rede social, ela não foi projetada, ninguém pensou numa rede social para estar denigrindo, para estar manchando a sociedade, para estar desprezando, estar acionando algum mecanismo contra uma família, a sociedade ou um poder público. Mas, infelizmente, existem os fakes. Aquelas pessoas que não têm caráter, são pessoas que se escondem no anonimato, mas tentam deturpar, tentam desviar a sociedade de um caminho que ela está. Os poderes, e nós aqui, falando aqui de São Caetano e do Poder Legislativo, vários nós, parlamentares, homens públicos, nós sofremos vários ataques através de fake. Quando você vai ver, você não tem como identificar. Eu posso dizer que eu já sofri vários,
porém, tomando as medidas legais que nós tomamos, e eu tomei várias legais, hoje eu posso dizer que estou numa zona até de conforto, tá? Porque os fakes, os famigerados fakes, eles foram identificados, já foram ouvidos, já foram inclusive indiciados e estão respondendo aos olhos da lei. Eu acho que é assim, gente séria trabalha, gente séria não precisa fazer barulho. Eu tomei a medida que eu devia tomar como departamento jurídico e nós acionamos. Infelizmente tem outros colegas também que sofrem o mesmo ataque. Ao invés, volta a falar, da pessoa ela ter um CNPJ de empresa, ou ela ter um CPF, um RG, para ela se identificar, ela prefere ficar no anonimato. É mais fácil ela agredir, ela atacar, do que ela chegar por um embate, olhar nos olhos de uma pessoa de bem, porque acho que a pessoa tem que ter caráter, ela prefere a omissão. Ela acha que com isso ela vai aí estar aí alçando ou tendo grandes aí conquistas, mas na realidade não é nada disso. A sociedade ela está mudando, o país mudou, a seriedade está aí, nós queremos mudança e a mudança vem a partir do momento que você encara, você olha um nos olhos dos outros e você acaba discutindo os problemas que é um comum de todos. Os pequenos problemas são grandes soluções para várias situações que nós precisamos e nós estamos almejando. Já o vereador Éder Xavier comentou sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que protocolou no último dia 10 em Brasília. A cidade de São Caetano do Sul tem o maior IDH do Brasil. É evidente que o Índice de Desenvolvimento Humano traz à Casa do Povo uma grande, uma enorme responsabilidade. Não pode se furtar o quarto menor município em extensão territorial do Brasil e o segundo menor município em extensão territorial do estado de São Paulo, mas que tem um IDH de se pronunciar, porque é nesta cidade que é jovem, nesta cidade que tem 67 anos de emancipação, jovem, nós conquistamos a cidade pelo labor, pelo trabalho desenvolvido por esta casa, por aqueles só 8 prefeitos eleitos, excetuando o último eleito. Olha a conquista que nós tivemos, então nós temos handicap. A cidade tem conhecimento como entregar aos seus cidadãos e cidadãs um índice de desenvolvimento humano maior do Brasil, e não poderia se furtar em se pronunciar neste momento. Está de parabéns à casa, aqueles que me antecederam nesta tribuna. Nós temos sim a obrigação de falar também sobre os temas de relevância nacional, porque se nós não nos posicionarmos com o título de cidade de maior IDH do Brasil, estamos deixando de cumprir um papel que a história real nos reservou. Na semana passada desta tribuna eu sustentei ter protocolizado em nome do município de São Caetano do Sul, na presidência da Câmara dos Deputados, o pedido de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. A Secretaria-Geral da Presidência confirmou o nosso pedido. Ele é um dos 23 que entraram somente neste ano e será lido lá na Câmara, no plenário da Câmara Federal. E o que aconteceu foi de quase 400 mil acessos, num trabalho que nós expusemos nas redes sociais e pedimos para que outros advogados viessem a colaborar, outros juristas, e tivemos colaboração de 500 e-mails. Então foi aí que nós protocolizamos com 400 e mais 300, 700 mil manifestações. Senhora Presidente, senhores, há uma previsão constitucional de qualquer cidadão pode propor o pedido de impeachment. O pedido é encaminhado à presidência da Câmara e, caso o presidente acolha, ele é processado pelo Senado Federal. E aí, no processamento, a senhora Dilma, presidente deste país, República Federativa do Brasil, Respública, esse é o nome do Brasil, não é só Brasil, Respública, coisa pública, tudo é do povo, e o povo quer que se processe o impeachment. Então,
As sessões serão no Senado presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E terá que haver um afastamento da senhora Dilma no pedido de impeachment, no processamento de 180 dias. Senhores, ou a renúncia desta presidente, ou o procedimento de impeachment, onde ela poderá provar ser uma cidadã ilibada, representar um partido ilibado, um partido que fez o que deveria fazer. Ela ali poderá dizer se o PT, se o lulopetismo, se a senhora Dilma trabalhou de acordo com as leis e a legislação desta terra. Caso não o faça, será afastada. E nós precisamos sim, senhora presidente, senhores e senhoras, de um fato neste país que venha renovar as esperanças. Encerro dizendo as minhas palavras no sentido de que São Caetano do Sul aprendeu a distribuir o índice de desenvolvimento humano para o povo. Nós temos sim que nos posicionar. Doutor Éder, o senhor parece que foi o único vereador de São Caetano a entregar um pedido de impeachment para Dilma. Como que esse processo vai correr agora? Muito bem. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, a Constituição Federal, ela garante a qualquer cidadão brasileiro que esteja em dia com a sua quitação eleitoral, do processo eleitoral e outros detalhes, mas qualquer cidadão brasileiro pode propor o pedido de impeachment, desde que fundamente o poder de impedimento de ação da presidente, do presidente, de quem estiver no cargo da presidência da República Federativa do Brasil. Para não ser assodado, rápido demais, fazer aquilo que é se aproveitar de situação, nós fizemos uma peça junto com vários advogados colegas, também cidadãos brasileiros, cidadãs advogadas também. Fizemos uma peça e colocamos nas redes sociais a peça, dizendo e fazendo uma pergunta, dizendo o seguinte: você que é jurista, advogado, nos ajude várias mentes a, se for do seu interesse, a elaborar uma peça com mais eficiência do que nós fizemos. Vamos aprimorar esta peça. Então, esse era o primeiro passo. E o segundo, se você não é jurista, advogado, mas entende que é necessário neste momento do Brasil que haja o processo de impeachment da presidente, então nós tivemos quase 700 mil acessos, tivemos 7.500 posicionamentos, tivemos 500 e-mails de advogados. Bom, então a peça ficou pronta e ela foi feita a milhares de mãos. Nós distribuímos esta peça do impeachment, do pedido, requerimento de impeachment, como diz a lei, na Câmara Federal. E entre os 23 pedidos de impeachment do Brasil, uma é a nossa. Deverá ser lido segundo informações daqueles que assessoram a presidência da Câmara Federal do Brasil, deverá ser lido o nosso pedido de impeachment em uma das sessões plenárias da Câmara Federal. Ali na Câmara Federal tem o processo de impeachment, o pedido, o requerimento de impeachment feito pelo Hélio Bicudo, um grande jurista de larga experiência, fundador do PT. E aí, quem sabe, alguns dos pedidos e o nosso poderá ser também juntado para também dar maior dimensão. Mas fizemos um trabalho que não é do Éder, reitero aqui, é de um grupo de cidadãos, milhares de cidadãos que contribuíram para este pedido de impeachment. Quero finalmente dizer a você que usei a tribuna já 2 vezes da Câmara para dizer que a cidade de São Caetano do Sul tem uma peculiaridade que nos autoriza a agir como agimos em relação ao pedido de impeachment. São Caetano do Sul é o maior IDH do Brasil, Índice de Desenvolvimento Humano. E o que o Brasil precisa nesse momento é desenvolver-se. Então nós temos experiência em São Caetano para propor, a autoridade para propor, e também a nossa cidade. Os homens que fizeram essa nossa cidade tão pequenina, o maior índice de desenvolvimento do Brasil, o maior índice de desenvolvimento humano do Brasil, né? Nossa cidade tem a autoridade para propor e também tem condições de ensinar como fazer para desenvolver o Brasil. Então foi isso que nós fizemos e aguardamos agora o procedimento na Câmara Federal. Termino dizendo que o fato de requerer e protocolizar o impeachment não quer dizer que a presidente já tem que sair do cargo no outro dia.
Não é assim. Ela terá todo o direito da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Ela poderá se expor através dos deputados, de todo o processo de conhecimento, expor e provar ali se ela é uma cidadã que ainda tem condições moral, ética, para continuar sendo a nossa presidente. Então, o processo do impeachment é um processo, é um procedimento. Ela pode ser até, vamos dizer, entre aspas, absolvida e continuar no poder. Mas se porventura, aquelas provas que nós juntamos provas, dissemos no nosso período de impeachment que é necessário fazer, se ela for provada, é evidente que hoje quase 90% da população brasileira gostaria que houvesse uma mudança na presidência da República, ou que a Dilma renunciasse, ou que se processasse, dando ampla defesa, o contraditório devido ao processo legal para a Dilma. Esse é o nosso trabalho que nós realizamos com muita alegria, representando São Caetano do Sul. O senhor pode nos dar detalhes sobre esse processo? Ele será um processo que é protocolizado na Câmara Federal, o presidente analisa, o presidente pode rejeitar, um deputado pode pedir que vá ao plenário, o plenário discutir e abrir, então, o procedimento do impeachment. Aí remete para o Senado Federal abre o procedimento, quem preside o Senado Federal para julgar o impeachment é o presidente do Supremo Tribunal Federal. É ele que vai presidir no Senado todo o processo, todo o procedimento de impedimento. Afasta-se a presidente 180 dias e aí todas as provas, contraprovas, como eu disse, o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, há de se materializar. E no final, eles irão votar politicamente se a presidente continua ou sai da presidência da República. Quantos processos precisam ser juntados para que haja esse processo de afastamento da presidente? Pode ter um único processo, um só, um único. Precisa haver aquele que a presidência da Câmara, em primeira Câmara Federal, dos deputados, aceita como peça fundamental para iniciar o processo, colocar em votação para depois da votação, não é que precisa 3/5 da casa, aí mandar para o Senado para processar, como eu já disse. O Câmara Online fica por aqui. Você acompanha mais fatos e notícias políticas de São Caetano nas nossas próximas edições, assim como na nossa programação da TV São Caetano.